Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco esse 16 de janeiro, segundo domingo do tempo comum. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento sendo enquadrada a janela do Palácio Apostólico, de onde dentro de instantes o Santo Padre assomará para a Praça São Pedro para conduzir então a oração mariana com os fiéis e peregrinos reunidos para este encontro de todos os domingos com o Santo Padre para a oração do Ângelus. O tempo é bom neste domingo, neste momento 9 graus centígrados na Praça São Pedro, com 73% de umidade relativa do ar. Aproveitamos este espaço que antecede então a oração mariana para dizer que o Papa concluirá na terça-feira, 25 de janeiro, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Semana essa que a Igreja no Brasil, vale ressaltar, e também em outros países, celebra entre a Ascensão e Pentecostes. O Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice anunciou, portanto, que na terça-feira, dia 25 de janeiro, às 17h30 local, 13h30 do horário de Brasília, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, o Papa Francisco presidirá a celebração das segundas vésperas na solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo, no encerramento, então, como dissemos, da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que tem este ano como tema "Vimos a sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem". No ano passado, o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, foi quem presidiu a esta celebração. O tema da Semana de Oração de 2022, deste ano, portanto, desta semana que se realiza de 18 a 25 do corrente mês e envolverá as igrejas e denominações cristãs do mundo inteiro. Foi escolhido pelo Conselho das Igrejas do Oriente Médio para evocar a experiência dos magos. Durante a semana, todas as comunidades são convidadas a refletir sobre um aspecto particular do tema geral. Vimos a sua estrela no Oriente, é o título então do primeiro dia, enquanto o segundo dia será orientado pelo tema Onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda a Jerusalém com ele é o foco do terceiro dia. O quarto dia terá como tema E tu, Belém, não és de certo a menos importante das sedes distritais de Judá. No quinto dia, a frase que os acompanha tem o título O astro que tinham visto no Oriente avançava à sua frente. No sexto dia, o tema é Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se prestaram-lhe homenagem. O sétimo dia nos convida a rezar sobre os presentes dos magos, abrindo seus cofres. O Papa acaba de acenar da janela do Palácio Apostólico aos fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Acompanhamos a sua locução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje relata o episódio das bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho para a alegria dos esposos. E conclui assim: Esse foi o princípio dos sinais que Jesus realizou. Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Observamos que o evangelista João não fala de um milagre, ou seja, de um evento poderoso e extraordinário que gera maravilhas. Ele escreve que em Caná ocorre um sinal que desperta a fé dos discípulos. Podemos então nos perguntar o que é um sinal, de acordo com o Evangelho.
Um sinal é um indício que revela o amor de Deus, ou seja, que não chama a atenção para o poder do gesto, mas para o amor que o provocou. Ele nos ensina algo do amor de Deus que é sempre próximo, terno e compassivo. O primeiro sinal ocorre enquanto dois recém-casados estão em dificuldade no dia mais importante de suas vidas. No meio da festa, falta um elemento essencial de uma festa, o vinho. E a alegria corre o risco de acabar em meio às críticas e insatisfação dos convidados. Pensemos como pode continuar uma festa de casamento somente com água. É terrível. Certamente não se sairão bem. E Nossa Senhora percebe o problema e discretamente o aponta para Jesus. E ele intervém sem clamor, quase sem dar a perceber. Tudo se passa de forma reservada. Tudo se realiza nos bastidores. Jesus diz aos serventes para encher as talhas de água, que se transformam em vinho. É assim que Deus age, com proximidade e discrição. Os discípulos de Jesus veem isto. Eles veem que, graças a ele, a festa de casamento se tornou ainda mais bela. E eles também veem a maneira de agir de Jesus, este seu serviço escondido. Assim é Jesus nos ajuda de forma escondida, de tal forma que os elogios pelo bom vinho vão então para o noivo. Ninguém se dá conta, somente os serventes. Assim, a semente da fé começa a se desenvolver neles, ou seja, eles creem que em Jesus Deus está presente, o amor de Deus. É bonito pensar que o primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura extraordinária ou um prodígio no Templo de Jerusalém, mas um gesto que atende a uma necessidade simples e concreta das pessoas comuns, um gesto doméstico. Um gesto, digamos, um milagre na ponta dos pés, discreto, silencioso. Ele está pronto para nos ajudar, para nos levantar. E então, se estamos atentos a estes sinais, somos conquistados por seu amor e nos tornamos seus discípulos. Mas há outra característica distintiva do sinal de Caná. Normalmente, o vinho dado no final da festa era o menos bom. Também hoje se faz assim. As pessoas a este ponto já não se distinguem tão bem. Se um vinho é bom, um vinho um pouco aguado. Jesus, ao invés, faz de modo que a festa termine com o melhor vinho. Simbolicamente, isso nos diz que Deus quer o melhor para nós. Ele nos quer felizes. Ele não estabelece limites e não nos pede recompensa. No sinal de Jesus, não há espaço para segundos fins, para exigências ao casal, não. A alegria que Jesus deixa no coração é alegria plena e sem pretensões. Não é uma alegria aguada, não. Sugiro então, portanto, um exercício que pode nos fazer muito bem. Tentemos hoje procurar em nossas memórias os sinais que o Senhor realizou em minha vida. Cada um diga, na minha vida, quais sinais o Senhor realizou, quais acenos da sua presença para nos mostrar que Ele nos ama. Pensemos naquele momento difícil em que Deus me fez experimentar seu amor e perguntemo-nos com quais sinais, discretos e solícitos, Ele me fez sentir a sua ternura. Quando eu senti a sua proximidade, a sua ternura, a sua compaixão, cada um de nós, na sua história, tem esses momentos. Procuremos esses sinais, recordemos.
Como descobri a sua proximidade? Como me ficou no coração uma grande alegria? Façamos reviver estes momentos em que experimentamos a sua presença. E a intercessão de Maria, ela, a mãe que como em Caná está sempre atenta, nos ajude a valorizar os sinais de Deus em nossa vida. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora as palavras do Santo Padre após a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, exprimo minha proximidade às pessoas atingidas por fortes chuvas e enchentes em várias regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em particular pelas vítimas, seus familiares e por aqueles que perderam a casa. Que Deus os ajude no empenho daqueles que estão levando socorro. De 18 a 25 de janeiro se realiza a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que este ano propõe refletir a experiência dos magos, vindos do Oriente para Belém, para honrar o Rei Messias. Também nós, cristãos, na diversidade das confissões e tradições, somos peregrinos em caminho rumo à plena unidade e nos aproximamos à meta quanto mais tivermos o olhar fixo em Jesus, em seu nosso único Senhor. Durante a semana de oração, ofereçamos também nossas fadigas e nossos sofrimentos pela unidade dos cristãos. E saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Uma saudação especial dirijo ao grupo Girassóis de Alocre, com familiares e animadores. E a todos desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre acena ainda para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico. Como ouvimos o Santo Padre, então, nas suas palavras após a oração mariana, este apelo em favor
do Brasil, ressaltando as várias regiões do país que têm passado pelas inundações já há várias semanas, com fortes chuvas que têm provocado grandes inundações, atingindo 10 estados e provocando milhares de desabrigados e causando a morte de cerca de 270 pessoas até o momento. Chuvas estas que castigaram profundamente o sul, sudoeste e extremo sul da Bahia, depois atingindo também o norte de Minas Gerais e depois se espalhando também pelo Maranhão e outros estados do Brasil. Portanto, as palavras do Santo Padre em apoio àqueles que estão prestando socorro e também a sua solidariedade às famílias atingidas e, portanto, esta palavra de conforto do Santo Padre. Lembrando também a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Não nos resta que agradecer a todos, desejando um ótimo domingo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.